Olá! Bem-vindo ao Capital Sensei. Hoje, vamos mergulhar fundo na mente de uma verdadeira lenda dos investimentos. Thomas Rowe Price Jr., autor de Selecionando Ações de Crescimento. Vamos desvendar sua abordagem revolucionária para encontrar ações de crescimento. Aquelas empresas que podem multiplicar seu investimento ao longo do tempo. Abordaremos seus princípios fundamentais, as características específicas que ele procurava em uma empresa vencedora. Como ele sabia quando comprar e, igualmente importante, quando vender. Este é o Manual do Homem, muitas vezes chamado de o pai do investimento em crescimento. Ao longo do vídeo, faremos o nosso melhor para responder a perguntas e ler suas histórias na seção de comentários. Portanto, se você tem uma pergunta sobre investimento em crescimento, ou talvez já tenha tentado e tenha uma história para contar, por favor, compartilhe abaixo. Sua experiência ajuda a todos em nossa comunidade a aprender e crescer juntos. Muito bem, vamos falar sobre T. Rowe Price Jr. Para realmente entender quem ele era, você precisa compreender o mundo de onde ele veio. Ele fundou sua empresa, a T. Rowe Price Associates, em 1937. Pense nesse momento. O mundo ainda estava se reerguendo da Grande Depressão. A maioria dos investidores estava apavorada, e a filosofia dominante, defendida pelo grande Benjamin Graham, era comprar ações que estivessem a preço de banana. As chamadas empresas bitucas de charuto, que ainda tinham uma última tragada de valor. Price olhou para isso e pensou, deve haver um jeito melhor. Em vez de vasculhar a bacia das almas em busca de produtos defeituosos, por que não identificar as melhores empresas do mundo e simplesmente possuí-las? Por que não apostar nas campeãs do amanhã em vez das relíquias esquecidas do passado? Ele não estava interessado em uma tragada rápida. Ele queria comprar uma participação em um negócio que pudesse aumentar seus lucros e valor por anos, até mesmo décadas. Essa era uma ideia radical na época e lançou as bases para o que hoje chamamos de investimento em crescimento. Seu primeiro e mais fundamental princípio era focar no longo prazo. E digo, longo prazo de verdade. Ele não estava interessado no que uma ação faria na próxima semana ou no próximo trimestre. Ele pensava em 5, 10, até 20 anos à frente. Essa é uma mudança de mentalidade completa em relação a como muitas pessoas abordam o mercado hoje, grudadas na tela, em pânico com cada pequena queda e manchete. Imagine que você está plantando uma árvore. Você poderia plantar um rabanete, que brota em algumas semanas. Você obtém uma recompensa rápida e pequena, ou você poderia plantar uma muda de carvalho. Nos primeiros anos, pode não parecer grande coisa. Ela enfrentará tempestades, secas e estações de crescimento lento. Alguém focado no curto prazo ficaria impaciente e a desenterraria. Mas se você tiver a paciência de deixá-la crescer por décadas, terminará com algo imenso, forte e incrivelmente valioso. Price estava no negócio de plantar carvalhos em seu portfólio. Então, se você vai apostar em uma empresa por uma década, o que exatamente você está procurando? Isso nos leva à lista de verificação de Price para identificar essas vencedoras de longo prazo. Ele não estava apenas atirando dardos em um alvo. Ele tinha um conjunto muito específico de critérios. E o primeiro era o que ele chamava de gestão superior. Para ele, uma empresa era tão boa quanto as pessoas que a administravam. Isso ia muito além de apenas olhar um currículo. Ele queria ver líderes visionários, pessoas que não apenas gerenciavam o dia a dia, mas que tinham uma visão clara e convincente de para onde a empresa estava indo nos próximos 10 anos. Ele também procurava por integridade. Eles são honestos com os acionistas? Eles admitem seus erros? E, crucialmente, eles têm a pele em jogo? Price queria ver executivos que possuíssem uma quantidade significativa de ações de sua própria empresa. Isso alinha os interesses deles com os seus, o acionista. Pense assim, você não embarcaria em um cruzeiro
Se o capitão tivesse a reputação de ser um péssimo navegador e tivesse seu próprio helicóptero particular pronto para fugir ao primeiro sinal de tempestade. Você quer um capitão habilidoso que tenha um mapa, um destino e sua própria família a bordo. Se o navio afundar, eles afundam junto. Esse é o tipo de comprometimento que Price procurava na liderança de uma empresa. O próximo item em sua lista era a própria indústria. Uma grande empresa em uma indústria em declínio é como a fabricante de carruagens mais luxuosa do mundo nos anos 1920. Não importa o quão bem feita seja a carruagem, o mundo já passou para o automóvel. Price entendia que uma empresa precisa de um forte vento a favor de sua indústria para alcançar um crescimento espetacular. O setor inteiro deveria estar em expansão. Ele procurava por empresas que surfavam grandes ondas seculares de mudança. Em sua época, isso poderia ter sido a ascensão de marcas de consumo, novas tecnologias como ar-condicionado ou avanços na indústria farmacêutica. Hoje, essas ondas podem ser coisas como inteligência artificial, computação em nuvem, engenharia genética ou a transição para energias renováveis. A chave é encontrar um negócio que não esteja apenas nadando, mas sendo empurrado por uma correnteza forte. Isso torna tudo mais fácil. Mas estar em uma ótima indústria não é suficiente. Você poderia ter 10 empresas tentando construir carros elétricos, o que torna uma um investimento melhor do que a outra? Isso leva ao terceiro elemento crucial de Price, uma vantagem competitiva sustentável. Este é um termo sofisticado para fazer uma pergunta simples. O que torna essa empresa especial? O que eles podem fazer que seus concorrentes não podem copiar facilmente? Economistas e investidores frequentemente chamam isso de fosso, como a vala cheia de água ao redor de um castelo medieval. Ele protege o castelo, os lucros da empresa, dos invasores, que são os concorrentes. Price era obcecado por encontrar empresas com fossos largos e profundos. Esses fossos podem vir de várias formas. Pode ser uma marca poderosa, como Coca-Cola ou Apple, na qual as pessoas confiam e estão dispostas a pagar mais. Pode ser uma receita secreta ou uma patente, como a fórmula de um medicamento de grande sucesso. Também podem ser altos custos de troca. Pense no seu banco. Mover todos os seus pagamentos automáticos e depósitos diretos para um novo banco é uma dor de cabeça enorme, certo? Essa dor de cabeça é um custo de troca que protege seu banco atual de perdê-lo como cliente. Ou pode ser um efeito de rede, onde o produto se torna mais valioso à medida que mais pessoas o usam, como o Facebook ou a Visa. Quanto mais largo e profundo o fosso, mais seguros estarão os lucros futuros da empresa. Ok, então temos ótima gestão, uma indústria em crescimento e um fosso protetor. O que vem a seguir? Price mergulhava nos números. Ele procurava especificamente por empresas com um alto retorno sobre o capital e um forte compromisso com pesquisa e desenvolvimento, ou P&D. Retorno sobre o capital pode soar um pouco técnico, mas a ideia é simples. Ele mede quão boa uma empresa é em transformar dinheiro em mais dinheiro. Imagine 2 donos de cafeterias. Cada um gasta R$100 mil para abrir uma nova loja. A loja do dono A gera R$20 mil de lucro em seu primeiro ano. Isso é um retorno de 20% sobre o capital. A loja do dono B gera apenas R$5 mil de lucro. Isso é um retorno de 5%. Qual negócio você preferiria possuir? Obviamente, o do dono A. Price procurava por essas empresas dono A, que eram incrivelmente eficientes em reinvestir seus lucros para gerar ainda mais crescimento. E isso se conecta diretamente com pesquisa e desenvolvimento. Price via P&D como uma empresa plantando sementes para o seu futuro. Um negócio que não está investindo em novos produtos, tecnologia melhor e processos mais eficientes está, essencialmente, comendo as sementes da próxima colheita.
Pode parecer mais lucrativo no curto prazo porque suas despesas são menores, mas, eventualmente, seus produtos se tornarão obsoletos e seus concorrentes o ultrapassarão. Ele queria empresas que estivessem constantemente inovando, garantindo que ainda seriam líderes anos à frente. Então, vamos recapitular a lista de compras de Price. Você está procurando uma empresa com gestão visionária que tem a pele em jogo. Ela opera em uma indústria com um forte vento a favor de longo prazo. É protegida por um fosso largo, como uma marca forte ou tecnologia única. E é excelente em transformar lucros em mais lucros, ao mesmo tempo em que investe pesadamente em seu futuro. Se você encontrar uma empresa que preencha todos esses requisitos, provavelmente encontrou uma potencial vencedora de longo prazo. Mas isso nos leva a uma parte realmente importante e muitas vezes mal compreendida da filosofia de Price, a avaliação, valuation. A que preço você compra essa empresa maravilhosa? Um erro comum é pensar que por ele ser um investidor de crescimento, estava disposto a pagar qualquer preço pelo crescimento. Isso não é verdade. Ele era muito disciplinado quanto ao preço que pagava. Ele não era um pão duro como um investidor de valor profundo, mas certamente não era um tolo. Ele entendia que uma grande empresa que aumenta seus lucros em 30% ao ano merece ser negociada a um múltiplo de avaliação mais alto, como o índice preço-lucro, P/L, maior do que uma empresa entediante que cresce a 3%. Você está pagando um prêmio por esse crescimento futuro. A questão é, qual o tamanho de prêmio é razoável? Pense em comprar uma casa. Uma casa bonita e bem construída em um bairro desejável e de rápido crescimento vai custar mais do que um barraco caindo aos pedaços em uma cidade decadente. Isso faz sentido. Você está disposto a pagar um prêmio pela qualidade e localização. Mas mesmo para essa casa bonita, existe um preço que é simplesmente alto demais. Um preço que se torna especulativo e tolo. Price estava sempre tentando encontrar aquele ponto ideal, comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo ou o que ele chamava de razoável. Ele ficaria feliz em deixar uma ótima empresa na prateleira se o mercado tivesse elevado seu preço a níveis irracionais. Para entender melhor isso, Price desenvolveu um modelo mental do ciclo de vida de uma ação de crescimento. Ele via as empresas passando por estágios distintos, e saber em que estágio uma empresa estava era crucial para sua decisão de investimento. Ele não queria comprar muito cedo, quando o risco era astronômico, nem muito tarde, quando o melhor do crescimento já havia passado. O primeiro estágio é o que você poderia chamar de crescimento inicial. Esta é a fase de startup. A empresa é pequena, muitas vezes não lucrativa, e está tentando provar seu conceito em uma indústria nova ou emergente. O risco aqui é enorme. A maioria das empresas nesta fase falha, mas para as poucas que têm sucesso, os retornos podem ser astronômicos. Price geralmente era cauteloso aqui, preferindo esperar por um pouco mais de prova. O segundo estágio, expansão rápida, era o seu ponto ideal. É aqui que a empresa tem um produto comprovado, um modelo de negócios funcional e agora está escalando o mais rápido que pode. As vendas e os lucros estão explodindo. O mercado está começando a reconhecer seu potencial. Pense na Amazon no início dos anos 2000 ou na Netflix quando começou a fazer streaming. O risco é menor do que na fase de startup, mas o potencial de crescimento ainda é imenso. Este é frequentemente o melhor momento para embarcar. O terceiro estágio é o crescimento maduro. A empresa agora é uma líder dominante em sua indústria. Pense em uma empresa como a Microsoft ou a Visa hoje. O crescimento desacelerou em relação às taxas explosivas do segundo estágio, mas ainda está crescendo mais rápido do que a economia em geral. É uma empresa blue chip, altamente lucrativa e estável.
Price ficava feliz em manter suas vencedoras durante esta fase, pois elas se tornavam as bases sólidas de seu portfólio. Finalmente, ao quarto estágio, declínio. A indústria da empresa ficou saturada, ou pior, está sendo disruptada por uma nova tecnologia ou modelo de negócios. O crescimento estagna e depois começa a encolher. Pense na Kodak, com o surgimento das câmeras digitais, ou na Blockbuster, com o surgimento do streaming. Para Price, reconhecer este estágio era o sinal para vender e seguir em frente. Não importava o quanto ele amasse a empresa no passado. Não havia espaço para nostalgia em seu processo. Essa estrutura de ciclo de vida é incrivelmente poderosa porque adiciona uma dimensão de tempo à análise. Não se trata apenas de saber se uma empresa é boa ou ruim em um sentido estático. É sobre onde ela está em sua jornada. O objetivo era comprar no estágio 2, manter durante o estágio 3 e vender antes que o estágio 4 realmente se instalasse. Vender era tão importante quanto comprar. Você precisa ser disciplinado o suficiente para se desfazer de uma empresa quando seus melhores dias ficaram para trás. Vamos tentar juntar tudo isso com um exemplo hipotético. Imagine uma nova empresa, vamos chamá-la de SolarSkin, que desenvolveu um material revolucionário semelhante a uma tinta, que pode ser aplicado a qualquer superfície para gerar energia solar. Como analisaríamos isso através da lente de T? Rowe Price Jr. Primeiro, a gestão. A CEO é uma cientista de materiais brilhante com uma visão clara de tornar todos os edifícios energeticamente independentes. Ela possui 20% da empresa? Confirmado. Segundo, a indústria. O mundo está mudando para energias renováveis? Existe uma demanda massiva e crescente por geração de energia descentralizada? Absolutamente. Enorme vento a favor. Confirmado. Terceiro, o fosso. A SolarSkin tem patentes fortes sobre sua fórmula que levariam anos e milhões de dólares para um concorrente replicar. A marca está se tornando conhecida por qualidade e confiabilidade? Digamos que sim. Confirmado. Quarto, os números. A empresa está reinvestindo cada real de lucro na construção de novas fábricas e na melhoria da fórmula. Seu retorno sobre o capital é de impressionantes 30%. Confirmado. Agora, o ciclo de vida e a avaliação. A SolarSkin acabou de passar da fase de startup e está agora em expansão rápida. Os pedidos estão chegando em massa. Este é o ponto ideal de Price. Mas qual é o preço? O mercado está animado e a ação não é barata pelas métricas tradicionais. O investidor de valor sairia correndo e gritando, mas Price diria: dado este incrível perfil de crescimento e vantagens competitivas duráveis, este preço é razoável para o que esta empresa pode se tornar em 10 anos. Se a resposta for sim, ele compraria. Este processo destaca a diferença fundamental entre o investimento em crescimento e o investimento em valor. São dois caminhos diferentes para o topo da mesma montanha do sucesso financeiro. O investidor de valor, como Ben Graham, é um caçador de pechinchas. Ele vai a uma venda de garagem corporativa procurando por uma antiguidade esquecida, uma empresa negociada por menos do que seus ativos valem. Ele quer comprar R$1 de valor por 50 centavos. É uma abordagem estatística e quantitativa. O investidor em crescimento, como T. Rowe Price Jr., é mais como um investidor de risco, venture capitalist, para o mercado de ações. Ele está tentando identificar o próximo grande inovador. Ele está procurando por R$1 que, através do crescimento e da composição, pode se tornar 10 ou até R$100 na próxima década. E ele está disposto a pagar um preço justo, talvez até R$1,10 hoje, por esse potencial. É uma abordagem qualitativa, voltada para o futuro, focada no potencial futuro do negócio, não apenas em seus ativos atuais.
Isso nos leva a um aspecto crucial e muitas vezes negligenciado desta estratégia: a fortaleza psicológica que ela exige. O investimento em crescimento não é para os fracos de coração. A própria natureza das empresas inovadoras e de rápido crescimento significa que os preços de suas ações são muitas vezes incrivelmente voláteis. Uma ação que pode subir 10 vezes em uma década pode facilmente cair 30, 40 ou até 50% em um único ano ruim ou em um pânico de mercado. Se você não entender verdadeiramente o negócio e não tiver convicção em sua história de longo prazo, você entrará em pânico e venderá no fundo do poço. Esse é o beijo da morte para um investidor de crescimento. Toda a filosofia se baseia em manter a posição durante essas quedas aterrorizantes. Na verdade, para um verdadeiro discípulo de Price, uma grande queda no preço de uma ótima empresa, onde o negócio em si ainda vai bem, é um presente. É uma oportunidade de comprar mais daquela empresa maravilhosa a um preço mais razoável. É como ser um dos primeiros passageiros em um foguete. O lançamento será violento, instável e barulhento. Parecerá que tudo está prestes a desmoronar. A maioria das pessoas gritaria para sair. Mas se você consegue aguentar o lançamento e confiar na engenharia, você eventualmente atravessa a atmosfera para a calmaria do espaço e a vista é espetacular. A estratégia de Price requer a resistência emocional para permanecer de cinto afivelado durante essa fase violenta de lançamento. É por isso que sua ênfase na pesquisa aprofundada é tão crítica. Sua convicção não vem de uma dica quente ou de uma matéria de jornal. Ela vem de ter feito o trabalho duro você mesmo. Vem de entender a gestão, a indústria, o fosso e os números tão bem que, quando o mercado entra em pânico, você vê uma oportunidade enquanto outros só veem medo. Você conhece a qualidade do que possui. Então, em essência, o método de T. Rowe Price Jr. é uma busca disciplinada e intensiva em pesquisa para se tornar um sócio de longo prazo das empresas mais dinâmicas e inovadoras do mundo. Trata-se de encontrar aquela rara combinação de gestão superior, uma indústria favorável, uma vantagem competitiva durável e excelentes características financeiras. Trata-se também de ter a sabedoria de pagar um preço justo por essa qualidade e a paciência e a força emocional para aguentar a longa jornada através de todos os solavancos e tempestades inevitáveis pelo caminho. Não é um esquema de enriquecimento rápido. É uma filosofia para construir riqueza duradoura, identificando e se associando às grandes empresas do nosso tempo. Requer trabalho, requer paciência e requer uma mentalidade focada no horizonte distante, não nas ondas que quebram a seus pés. Mas, como seu lendário histórico mostra, as recompensas para aqueles que o dominam podem ser verdadeiramente extraordinárias.